Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com o primeiro vídeo do Barroco no Brasil. Yay! Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e que atualização deliciosa nós vamos ter hoje. Porquê? Porque pela primeira vez, desde há 4 anos nós temos aqui canal no Criarte, nós temos uma lista, uma playlist que se chama História da Arte. E pela primeira vez, meus senhores e minhas senhoras, a História da Arte vai ser da Europa. Já não era sem tempo. Estamos a falar de Barroco. Barroco foi o primeiro movimento global em 2 sentidos. Global no sentido de englobar várias formas de arte, como a pintura, a escultura, a arquitetura e a música, mas também global no sentido de ser um fenómeno global, ou seja, de se encontrar em todos os pontos do mundo. Até agora falámos do Barroco na Europa. Nós fizemos uma viagem, não é verdade? Começámos por Itália, porque ele nasceu ali, com o Caravaggio, com o Bernini, com o Borromini. Tão bom. Vou deixar aqui links para tudo isto, ok? Para vocês irem ver. Depois falámos no Barroco em Espanha, Velázquez. Depois falámos no Barroco na Flandres, na Holanda, em Portugal também. E agora, claro, depois falámos no Barroco em Inglaterra e em França. O francês é realmente muito diferente. Então é assim, o barroco, apesar de ser sempre barroco, de ter sempre características barrocas dos movimentos, de linhas curvas, das contracurvas, das serpentinadas, da pintura ilusionista, de tudo isto, do drama, também de ser extremamente religioso, quer dizer, Rubens não era bem assim, mas também é barroco. O que acontece é que cada cultura, cada país dá ao seu barroco algo de diferente, não é verdade? No caso dos espanhóis, deu aqueles tons muito escuros, aquele drama, e também mudou a história da arte com o Velázquez. No caso do Rubens, deu assim aquelas raparigas voluptuosas, grandes, que enchem os quadros todos. Enfim, temos aqui vídeos para todo o gosto dentro do barroco. Nós acabamos então o barroco na Europa com o barroco em França. França, que é um pouquinho diferente, como vocês viram nos vídeos, e que diz que não teve nada barroco. Teve. Se chama-lhe outra coisa. Chama-lhe estilo Luís XIV, ou Grand Siècle, enfim. É o classicismo barroco e o barroco classicista que é barroco. Hoje vamos então sair da Europa. Nós agora vamos falar, durante os próximos tempos, acerca do barroco no Brasil. Eu vou-vos confessar, quando eu comecei a fazer os vídeos do barroco, achei que ia ter um vídeo, depois passei para 2, já vou no 3º ou 4º, porque o barroco no Brasil tem características muito específicas, nomeadamente ser extremamente rico. É um barroco com muitas coisas diferentes. Nós podemos falar do barroco brasileiro em 3 formas distintas. Podemos falar do barroco brasileiro a nível geográfico, falar do barroco do litoral do Brasil e do interior do Brasil, que são coisas diferentes. Podemos falar a nível de socioeconómico, podemos falar da época da cana-do-açúcar e depois do ciclo do ouro. Podemos depois também falar a nível estilístico, temos o barroco do estilo nacional português e temos o barroco do estilo joanino. Temos ainda um outro barroco, que é o barroco rococó, que eu não vou falar, porque vou deixar para falar quando falarmos do rococó no Brasil, que foi assim uma explosão. O rococó no Brasil foi uma explosão e nós falamos depois. Ok, então vamos lá contextualizar isto tudo. Estou aqui a falar há imenso tempo e ainda não vos disse nada. É assim, o barroco no Brasil chegou mais tarde. Chegou praticamente 100 anos depois de ter chegado na Europa. Porquê? Porque nesta altura o Brasil era uma colónia, era um país colonizado pelos portugueses. Então o barroco do Brasil, chegou ao Brasil levado pelos portugueses. No entanto, em Portugal, o barroco também é mais tardio. Vocês devem ter visto aqui nos vídeos acerca do barroco em Portugal. O barroco em Portugal é mais tardio porque durante muito tempo os portugueses gostaram do maneirismo. E nós já não temos um barroco muito puro, nós temos uma grande mistura de estilos. Isso no Brasil é levado mais além. Portanto, o barroco brasileiro chega 100 anos depois, levado pelos portugueses. É um barroco com muitas influências da Europa, numa primeira fase, com as influências do barroco português e espanhol, porque não se esqueçam que durante a colonização do Brasil, Portugal durante um tempo não teve um rei espanhol, não é? E depois é que voltou a ser um rei português. Portanto, há aqui esta forte ligação à Europa e à estética portuguesa e à estética também de Espanha.
Quando o barroco vai para Portugal, é levado então por engenheiros militares e também por artistas que trabalhavam para a corte. Nem sempre eram portugueses, mas trabalhavam para a corte portuguesa. Depois, mais tarde, há uma maior abertura com Dom João V no poder. Dom João V em Portugal gostava de tudo o que vinha da Itália e este gosto também vai para o Brasil. Ou seja, depois temos uma segunda parte do barroco mais clássico ainda, com mais inspirações no barroco italiano, menos no barroco português. O barroco português em si já está ali com uma grande mistura de maneirismo e o barroco brasileiro também. Agora, antes de começarmos mesmo a sério, eu vou-vos dizer duas coisas. Primeiro, eu escolhi poucas imagens. Eu fui ler muita coisa, não tinha muita coisa acerca do barroco brasileiro e acabei por escolher imagens de arte sacra e igrejas, a maior parte, porque atenção que o barroco no Brasil, a sua grande expressão é no interior das igrejas e depois eu já explico porquê. Eu escolhi algumas imagens de algumas igrejas e de alguma arte sacra que é mais consensual. Porquê? Porque o barroco brasileiro dificilmente tem só um estilo, é só barroco. Ele vai buscar coisas ao maneirismo, ele vai buscar coisas ao período da regência, ele vai buscar muita coisa ao rococó, às vezes já vai buscar coisas ao neoclassicismo, ou seja, está tudo misturado. Isto faz com que o barroco brasileiro seja extremamente original e diferente e lindíssimo, mas é muito difícil dizer com, assim, ponto final, isto é barroco, entendem? Há ali uma mistura. Então eu vou buscar aquelas coisas que são consensualmente mais barroco, também para não vos confundir muito, porque estamos a falar de coisas que ainda não falámos, estamos a falar de rococó e já de neoclassicismo, ainda não chegámos aí, não é verdade? Então eu vou falar realmente do que é barroco, vou só mostrar algumas imagens. Eu sei que no Brasil há muita igreja, muita arte barroca, mas eu fui buscar aquelas que são mais características do estilo de barroco que eu estou a falar, porque vamos falar dos dois estilos, ok? Do nacional português e depois falamos então do estilo joanino ou Dom João V. Outra coisa que eu vos queria dizer também é que vou já pedir desculpa se não disser alguns nomes corretamente. E vou-vos pedir também para terem paciência, porque é assim, primeiro vídeo, vamos ter o estilo nacional português, que é quase só igrejas e arquitetura, alguma talha. Também. No segundo vídeo vamos ter então o estilo joanino, que tem muita talha, ok? E depois temos um terceiro vídeo em que eu falo de alguns pintores e escultores. E atenção que neste momento no Clube Criarte, os membros do Clube Criarte podem já votar em que pintor brasileiro do barroco nós vamos então estudar depois. Vamos então começar a primeira parte do nosso vídeo. Uma das mais importantes características do barroco no Brasil é o facto de a sua construção ser quase toda, na maioria, de cunho religioso. Porquê? Porque o Brasil era uma colónia, não tinha uma corte, logo não se construíam palácios. O domínio da vida cotidiana do Brasil desta altura, do Brasil colonial, era feito pelas irmandades e pela igreja. Ou seja, era a igreja que concentrava em si todo o poder económico e também o poder social. Então é normal que só fossem construídas igrejas. Existem muitíssimas igrejas no Brasil e muitos poucos palácios. Isto é normal. A Igreja é o maior patrono das artes barrocas brasileiras. A maior ordem era a jesuíta. A ordem jesuíta foi a ordem eclesiástica que mais mandou fazer igrejas no Brasil. Obviamente, sendo uma ordem religiosa que vinha de Portugal para colonizar o Brasil, traziam a estética portuguesa e encomendavam coisas com a estética barroca portuguesa. No entanto, no Brasil nunca abriram uma escola de arte. Os jesuítas. E eles tinham que usar mão de obra e material típico do sítio onde estavam, do Brasil. Ok? Logo aí temos uma grande diferença à estética do barroco feito em Portugal. Eram outros materiais, eram outras pessoas. O barroco brasileiro é menos cortesão, é menos sofisticado e é menos intelectual. No entanto, é muito mais emocional e muito mais artesanal. As obras, a sua maioria, são feitas por artesãos, muitas vezes escravos, negros alforriados e índios. E é esta mistura, esta inocência na forma de criar, que faz o diferencial do barroco brasileiro, que faz o barroco brasileiro ser tão rico, tão diverso e tão expressivo. Entre o século XVI e o século XVII,
Muita da construção que se faz no Brasil é ao estilo maneirista, porque é assim, o barroco não é o único estilo de arte no Brasil. Antes já existia o maneirismo, ok? Havia também uma construção de chão muito mais simples, nós já falámos também disto quando falámos do barroco português, que são aquelas linhas retas, fachadas muito simples, é assim, é aquele quadrado com o triângulozinho em cima. Portanto, este era o tipo de construção que se fazia século XVI e século XVII no Brasil. Quando chegamos ao século XVIII, temos então coisas diferentes. Vamos então começar o barroco no Brasil falando do estilo, que é o primeiro estilo de barroco. Não vamos falar do maneirismo. Há muita gente que diz que é proto-barroco. Não é maneirismo. Não vamos falar do maneirismo. Vamos então falar do primeiro estilo de barroco no Brasil, que é o estilo nacional português. Os primeiros exemplos de barroco surgem então no Brasil, no litoral. Lembram-se que eu no início do vídeo disse que podíamos dividir entre litoral e interior? É isso mesmo. O início é aqui, no litoral. Cidades como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. É aqui que encontramos então os primeiros exemplos de arte barroca no território brasileiro. Esta é a Igreja Franciscana da Nossa Senhora das Neves em Olinda, Pernambuco. E aqui é o primeiro exemplo do estilo barroco a surgir no exterior. Esta igreja foi reconstruída no século XVII, após a expulsão dos holandeses. Vocês sabem, quem sabe um pouco de história do Brasil, que houve aqui uma altura em que uma pequena parte do território brasileiro esteve sob o domínio dos holandeses. Quando os portugueses os expulsaram de lá, os holandeses destruíram muitas igrejas. Então esta igreja depois foi reconstruída. E foi reconstruída naquilo que é considerado então já o estilo barroco. O barroco é um barroco de interior, no entanto, nesta igreja, pela primeira vez, nós conseguimos ver alguma coisa de barroco a acontecer aqui. Temos aqui na mesma as linhas retas, habituais na arquitetura clássica, mas algumas são substituídas por linhas curvas. E também temos o surgimento dos perfis em forma de S. Podemos ver as mudanças que vão surgindo. Temos aqui uma fachada mais clássica, mas com volutas que quebram as linhas clássicas, que é típico do maneirismo. E finalmente chegamos ao movimento que surge com as volutas, os arcos e também elementos decorativos. É uma fachada com movimento. Temos aqui então o início do barroco no Brasil. Vamos ver mais exemplos do barroco no Brasil, desta vez em Salvador. E porquê? Porque na altura o Salvador era a cidade que era a sede da colónia, portanto digamos que era a capital. E aqui então existia mais dinheiro, porque estávamos em pleno ciclo da cana-do-açúcar, havia muito dinheiro aqui. Havia a necessidade de construir casas maiores, até alguns palácios, não é? Então é aqui que se vai pela primeira vez, ou mais frequentemente, ver o surgimento do barroco um pouco por todo o lado. E é exatamente em Salvador que nós podemos encontrar esta igreja. Esta é a igreja e convento de São Francisco. Aqui ainda podemos ver as linhas retas do maneirismo e do clássico, mas o interior já é muito claramente barroca. Este é também o estilo de decoração interior barroca que se dá o nome de Barroco Nacional Português. O estilo Barroco Nacional Português decorre ao longo das 3 primeiras décadas do século XVIII e as características mais importantes são: aqui todo o interior, as paredes, as colunas, os tetos são revestidos de entalhamentos complexos e muito bonitos. Só nesta igreja foi usada mais de 1 tonelada de ouro nestes trabalhos da talha. Quando analisamos com mais pormenor a ornamentação, temos aqui o Barroco Nacional Português. Também temos alguns elementos já rococós e também maneiristas e também neoclássicos. A arte no Brasil é assim, fruto de muitas influências e por isso é que é tão original. Esta igreja é ricamente trabalhada. Nós vamos olhar para ela com muita atenção porque isto é um marco na história do barroco brasileiro. Nós temos que destacar os altares laterais, que são um excelente exemplo do estilo nacional português que estamos a falar. As capelas são dedicadas de um lado a Santa Ana e Santa Luzia e Santa Ifigénia e do outro lado a São Benedito, São Pedro de Alcântara e São José. Os retábulos do estilo nacional português são bem característicos. Eles apresentam colunas torsas, que são aquelas colunas de lado assim, o coroamento em arcos concêntricos. Temos o coroamento por cima das colunas torsas, temos o coroamento em arcos concêntricos e no centro do coroamento temos um escudo. É assim um escudinho que fica assim, colunas, arco,
escudo. O estilo nacional português obedece sempre a esta estética. Colunas torças, depois o coroamento com arcos concêntricos e em cima, a encimar tudo, um escudo. O escudo pode apresentar a ordem religiosa ou figuras religiosas. No corpo, ou seja, dentro, nós temos as colunas, temos o arco por cima, portanto, dentro é chamado corpo, essa zona aí do centro. No corpo temos então um nicho central com grande abertura. Aqui é colocado um trono, geralmente com forma de cântaro ou vaso. Vocês lembram-se, nós temos aqui um vídeo sobre a arte grega que havia assim aqueles cântaros. Exatamente. É esta forma, normalmente, que fica ali no corpo. Depois, quando observamos os capitéis, são de duas ordens, ou da ordem coríntia ou da ordem compósita. Compósita é uma ordem criada pelos romanos que junta várias ordens gregas. Portanto, ou é coríntia ou é compósita. Ou uma ou outra. Em relação à ornamentação, temos talha em alto relevo, normalmente dourada, com fundo em dourado ou negro. Aqui pode haver uma variação. Por vezes são introduzidas as figuras dos anjos e também torsos humanos. Este é o estilo do barroco nacional português. Portanto, quando nós olhamos para o altar, para o retábulo, e vemos isto, colunas torças, arcos concêntricos, escudo lá no centro com ou ordem religiosa ou figuras religiosas. Depois temos este parece um altarzinho em forma de cântaro lá dentro do corpo. Depois temos as colunas, que são coríntias. Então, normalmente, isto significa estilo nacional português. Também é fácil identificar o estilo nacional português pelos tetos. Vamos olhar. No estilo do barroco nacional português, os tetos das igrejas estão em grande destaque. Porquê? Porque temos o forro de painéis. Os painéis também são muitas vezes chamados de caixotões. São assim uns quadradinhos que parecem um caixote. Normalmente é quadrado, com molduras simples ou com ornatos de relevo. Aqui podemos apreciar as pinturas religiosas lá dentro. Na igreja que estamos a ver, as pinturas apresentam a vida da Virgem Maria. Temos ainda um outro destaque barroco nesta igreja que estamos a ver, o claustro. O claustro do convento de São Francisco é lindíssimo. Aqui nós vemos uma galeria de arcadas toscanas e o seu revestimento é todo em azulejo. Este é o maior acervo de azulejos portugueses em terras do Brasil. Estes azulejos foram uma doação pessoal de Dom João V à Ordem Franciscana que os levou para o Brasil. Até agora, muito fácil de perceber, certo? Estamos no litoral do Brasil, onde se iniciou o movimento barroco no Brasil. É um movimento que, na sua maioria, fez muita obra de arte sacra e locais de culto, ou seja, igrejas. Estivemos a analisar esta igreja da Ordem dos Franciscanos que vieram de Lisboa e que trouxeram esta estética que é o chamado Barroco Nacional Português, que é a primeira fase do Barroco no Brasil e que nós podemos identificar muito facilmente por fora, por ainda ser uma construção com linhas retas, mas por dentro já ter muita coisa do Barroco, nomeadamente o altar-mor, nomeadamente o retábulo. O retábulo é algo muito importante, foi trazido de Portugal pelos primeiros colonizadores. E o que eles faziam era, levavam sempre um padre para lhes dar a bênção divina enquanto eles caminhavam pelo Brasil fora. O padre, para fazer as suas cerimónias, levava sempre um oratório. Entendem? E onde quer que chegavam, colocavam um oratório e faziam então a sua missa. Muitas das cidades brasileiras ainda têm hoje a sua igreja matriz no sítio onde foi pela primeira vez colocado o oratório naquele local e dada a primeira missa. Mas isso é história para outro vídeo, quando nós fomos lá para Minas, para o interior do Brasil. Ok. Os retábulos e os oratórios têm grande expressão artística no Brasil, têm uma grande continuidade artística, são lindíssimos. Um retábulo do período nacional português é muito fácil, porque cá está, tudo o que eu já disse. Colunas torças, os arcos concêntricos, o escudo, enfim, fácil, certo?
Ok, temos estado então a ver como surgiu o Barroco no Brasil, como surgiu no século XVIII, com os primeiros, a primeira parte, toda a primeira parte do século XVIII, então, com este estilo que se chama estilo de Barroco nacional português. No entanto, agora, nesta última parte do vídeo, quero fazer só uma pequena à parte para uma igreja muito famosa, que é considerada barroca, e que ela tem um estilo que é diferente, porque não é um estilo que veio da Europa, é um estilo que é misturar o barroco que vinha da Europa, não com o barroco de outro sítio da Europa, não o português com o italiano, o português com o espanhol, entendem? Mas com a expressão da arte dos americanos que falam espanhol. Não sei se estou a fazer perceber. O melhor é vermos. Esta igreja é construída no chamado estilo plateresco. Esta é uma igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Salvador. Foi construída em 1702, numa data que, linearmente, a coloca ali no estilo nacional barroco, no início do barroco no Brasil. Mas quando olhamos para ela, percebemos que é muito diferente. É um estilo que não é barroco, é um estilo plateresco. No entanto, o plateresco também é barroco. As influências é que são outras. As influências são diferentes. Ela é muito famosa. É muito difícil de catalogar. Quando a observamos com mais atenção, percebemos que toda a fachada está esculpida em arenito, que é algo muito típico do estilo plateresco. É um estilo de barroco muito usado nas construções da América Espanhola, que nós estamos a ver que vieram de Espanha, portanto é aqui outra influência. Se bem que muitos autores defendem que este estilo faz parte do Renascimento, outros dizem que é maneirista e outros dizem que faz parte da churrigueresca, que é um estilo de rococó muito espanhol. Portanto, é muito difícil dizer categoricamente é uma igreja barroca. Não, é uma igreja maneirista. Não, é uma igreja renascentista. Entendem? Na verdade, ela é um bocadinho de tudo. É linda. É linda. Eu percebo perfeitamente porque é que ela é tão famosa. Porque é maravilhosa. Isto é uma coisa assim de outro mundo. Realmente um mundo novo. Percebe-se logo por aqui que muitas coisas belíssimas vão chegar à história da arte, não é? Não vai ser só um mármore, as linhas retas, as linhas curvas. Não. Há coisas diferentes. Isto parece que é bordado. Isto parece que é um trabalho de bordar a pedra. É maravilhoso. Eu estou apaixonada, quero lá ir. Quero ir visitar esta igreja maravilhosa. É belíssimo, é difícil de definir, é extremamente original e aqui para o nosso vídeo também é um bocadinho barroco. O interior, ao longo do tempo, quase toda a decoração que era barroca foi substituída por neoclassicismo. Vamos lá ver. Isto é fácil de perceber. Nem sempre havia disponibilidade de mão de obra ou dinheiro para fazer as coisas de uma vez só. Muitas destas construções foram sendo feitas ao longo dos séculos, não é verdade? E depois é assim, quando havia dinheiro, decorava-se, depois parava-se, depois decorava-se mais um bocadinho. E depois as coisas que as pessoas de há 100 anos gostavam já não eram as mesmas, portanto iam as modas. Claro que uma pessoa que vivia no tempo barroco, gostava de barroco, fazia uma decoração em barroco. A seguir vinha alguém que já viveu no período da regência ou que viveu no período de rococó, acrescentava coisas que gostava, que era o estilo rococó. E depois o neoclássico e por aí fora. Portanto, tudo isto é uma misturada e tudo isto resulta realmente de uma forma super original. Nunca se tinha visto nada assim. Ok, este foi o primeiro vídeo do Barroco no Brasil. Falámos acerca do Barroco no Brasil, estilo nacional português, e também falámos um bocadinho aqui no fim acerca do estilo plateresco, que já tem a ver mais com o rococó que vinha de Espanha. Eu disse-vos que isto ia ser assim uma coisa. Eu tinha imensa dificuldade. Eu tirei férias aqui há uns tempos e depois, desde que vim de férias, estou há mais de um mês a estudar. E quanto mais estudo, mais coisas tenho para dizer. E quanto mais coisas tenho para dizer, mais vídeos quero fazer. Portanto, eu acho que o Barroco no nosso canal não vai terminar nunca. Mentira, vai terminar assim. Na próxima segunda-feira vamos ter então a segunda parte do Barroco no Brasil e vamos falar acerca do próximo estilo do Barroco no Brasil, que é o estilo joanino, ou o estilo Dom João V. Ok? Até lá, não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar os nossos vídeos, de subscrever o nosso canal, de carregar no sininho para terem assim sempre notificações quando sai um vídeo novo. Se quiserem apoiar e ajudar o canal, porque ouçam, o que eu tenho gastado em livros... Meu Deus! Podem então ser membros do Clube Criarte. Para ser membro do Clube Criarte, basta carregar aqui no botãozinho que está sempre por baixo dos nossos vídeos que diz aderir e vocês carregam, têm acesso a um vídeo onde eu falo acerca das plataformas do Clube Criarte. Já agora queria agradecer muito aos membros do Clube Criarte que encheram o meu e-mail de referências bibliográficas, de links para
imagens de boa definição, porque é difícil achar boas imagens na internet, não é verdade? Sendo que quase todas têm direito de autor e nós podemos colocar aqui. Portanto, muito obrigada. Eu pedi ajuda, ajudem-me. E vocês foram os queridos e enviaram muita coisa. Espero que continue assim. Deixem num comentário se estão a gostar do Barroco no Brasil, se acharam que foi fácil de perceber. E deixem também um comentário simpático, ok? Por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!